Fala, minha fiel torcida, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos acompanhar aqui as últimas informações dos bastidores do Corinthians. Tem muita informação do Coringão, tem informação sobre o jogo de ontem contra o Flamengo, que acabou tudo empatado. Foi erro de arbitragem, temos muita coisa para falar aqui hoje. Então já deixa seu likezão aí e vambora pra notícia. Dorival, né? Dorival Júnior não está na Berlinda por enquanto, tá? Informação que eu apurei ali no pós-jogo, conversando com fontes do Corinthians. Claro, existe uma pressão nos bastidores, existe uma ala ali dentro do Corinthians, aquela ala de Parque São Jorge, de conselheiros que é a favor de uma mudança no comando técnico, mas a diretoria banca o Dorival Júnior e acredita que essa data FIFA, esse período sem jogos, será muito benéfica para o Dorival Júnior. Isso porque ele vai ter tempo para treinar, respirar, descansar um pouco, mas é claro que teve aqueles toques pós-jogo no Corinthians, que o Corinthians precisa ser mais agressivo dentro de campo com os adversários, precisa propor mais o jogo. Então, lógico, Dorival tá bancado, segue no comando técnico, com respaldo da diretoria, mas teve uma cobrança, que precisa ser mais agressivo com os adversários dentro de campo, Bruno Vicário. Porque a gente viu no contra o Flamengo ontem, não sei se o torcedor corintiano que tá na nossa live pode confirmar aqui, mas eu achei que faltou bastante ali no ataque do Timão, viu? Faltou bastante, no começo do jogo pecou bastante, então acho que faltou um que a mais ali. Mas quando sai o Memphis, isso não acaba prejudicando ali? Porque você vê no intervalo mesmo, o Yuri falou assim, poxa, saiu o Memphis agora, vamos ver se a gente consegue ajeitar, porque eu acabo ficando mais isolado no ataque. Um sem o outro, o Corinthians perde, né? Quando tá só um ou outro, não perde? Perde, até porque o Memphis ele é um cara que, tudo bem, nessa temporada, ele não vem sendo um dos mais decisivos, até porque tem um gol e uma assistência. Até trazer bastidores aqui da lesão do Memphis, para tranquilizar ou não a Fiel, mas quando o Memphis sai, o Corinthians sente a falta de uma opção de ataque. E por isso que a gente trouxe aqui a informação que o Arthur Cabral tem conversa em andamento. Mas só para atualizar até essa questão do Arthur Cabral, é uma negociação um pouco complexa, porque o Corinthians não quer pagar a totalidade do salário do Arthur Cabral e quer que o Botafogo pague pelo menos metade. E o Botafogo, por sua vez, ele fala assim, pô, eu tô emprestando meu jogador pro Corinthians, eu tenho que pagar o salário ainda? Então essa é a justificativa que ainda o negócio não avançou. E só vale lembrar aqui, a janela de transferências no futebol nacional, aqui no Brasil, fica aberta até o dia 27 de março. Essa semana, então? Então fecha essa semana, acho que é sexta-feira que fecha, tá? Então tem até sexta para definir isso? Até sexta-feira para os clubes que disputaram o estadual, esses atletas que disputaram o estadual, tem negociação até sexta-feira, vamos ver se vai avançar ou não. Ô, João, tá microfonado já? A gente tá falando primeiro da pressão ali em cima do Dorival, ô, João. Porque assim, não é, e tá muito claro que não é da parte do Paz, certo? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu não sei se é por parte da torcida ou de parte da torcida. Sim. E de bastidor ali no Parque São Jorge, até porque hoje vai ter reunião lá, não tem? Hoje é dia do quente, Tuma? né? A convocação do presidente Osmar Stabile para possível destituição de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Presidente do Conselho. Então, mas isso atinge, politicamente, atinge o Dorival de que forma? Nenhuma, né? É mais essa questão de ter 7 jogos sem vitórias. Com certeza, exatamente. Tem muita questão sobre o que a política do Parque São Jorge interfere no Corinthians. As pessoas que ficam falando muito no ouvido do presidente Osmar Stabile. O que eu sei é que ele tem conseguido blindar bastante o CT. Então as decisões do futebol ficam com o Marcelo Paz. Tem o Marcelo Paz agora, a informação que o Felipe trouxe, de que a tendência é de manutenção do Dorival. Ele siga no comando técnico. Ele admite a oscilação, porque não tem como não admitir, é uma sequência grande de jogos sem vitória. Mas assim, o que tem incomodado muito a torcida, além da sequência de jogos sem vitória, é a oscilação da postura do time. Então, foi um time contra o Santos na Vila, foi um time contra o Flamengo em Itaquera e foi um time contra o Curitiba. Sim. Foi um time contra a Chapecoense. Mas então, isso é assim desde o ano passado também, não é verdade? Isso é culpa do Dorival? Também. Mas não é o Dorival que entra em campo. E tem os erros técnicos também. Porque assim, ontem o Hugo Souza, que é um goleiro de seleção brasileira, ele vai sair jogando, ele entrega a bola no pé do ataque do Flamengo. E aí, como é que você vai culpar totalmente o Dorival Júnior por erros individuais dentro de campo? E você toma um gol com 2 minutos de jogo contra o Flamengo, muda tudo que você preparou pro jogo. Contra o Flamengo? Contra o Flamengo. Exatamente. Mas é isso, ele não... porque estão perguntando, mas o Tite está no mercado, é sombra, não é? Ele não corre risco? O Tite já foi um nome muito mais forte no Corinthians.
depois da última, não foi uma recusa, né? Ele teve uma questão de saúde, Isso. tinha tudo acertado. Eu lembro que na época eu conversei com uma pessoa que trabalhava lá no clube e ela me disse assim, ó, o material do anúncio do Tite era muito lindo. Naquela época do ano passado, Estava pronto? Tava pronto o material do anúncio, assim, me cortou o coração ter que apagar aquilo. a pessoa falou isso? Falou. O Corinthians tava esperando o Tite chegar em São Paulo pra poder... Porque já anunciar. tava acertado. Ele ia dar treino à tarde. Isso foi ano passado, só deixar claro pra sim, galera. sim. Ano Exatamente. passado, Teve e- aquela questão de saúde, foi quando ainda o Fabinho Soldado Sim. viajou até Florianópolis para negociar com o Dorival. E aí o Tite, por uma questão de saúde, acabou recusando. Exatamente, né? foi uma questão de Seria saúde. como, por exemplo, o anúncio... É que já foi feito o anúncio do Arthur Jorge lá, né, no Cruzeiro, mas seria como se já tivesse esse acerto e, de repente, agora na véspera, acabasse não dando certo. Mas isso, claro, já tá pela equipe ali de comunicação, isso, claro que sempre é montado, Sim, né? E aí já tava tudo pronto. Tudo pronto e assim, machucou muito. Machucou muito aquela... Foi mais uma recusa. O Tite disse não pro Corinthians algumas vezes, desde a última saída dele para a seleção. Em momentos de oscilação do clube, muita gente fala, mas eu também teria recusado o Corinthians para ir pro Flamengo, era um projeto melhor. Sim. Mas todas as recusas doeram na torcida. E essa última, na iminência do anúncio, foi uma questão de saúde, obviamente não foi uma recusa dele pelo momento do Corinthians, mas eu acho que ali deu uma esfriada no nome dele. E isso é até interessante pelo que o João traz aqui, porque eu vejo muitas manifestações nas redes sociais de torcedores falando do tipo, pô, o Tite já esteve tão próximo de treinar o Corinthians outras vezes, assim como no ano passado, e agora ele tem que virar sombra do Dorival, sendo que em outras oportunidades ele já teve a oportunidade de treinar o Corinthians e recusou ou teve algum problema, e agora vira sombra. Então, pra mim, também eu acho que não. Tem que dar tempo pro Dorival aí. É oscilação? Faz parte, tem erros individuais. Não, o mas trabalho o Dorival tem que seguir. ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa. Não, e tem crescido muito o nome, é uma associação muito fácil, que é o do Vojvoda. Pela relação que ele teve com o Marcelo Paz, o Dorival sendo questionado. Mas assim, aí não é uma informação, aí é uma leitura. O Vojvoda saiu muito questionado do Santos. Sim, Pelo trabalho dele, sim. por como o Santos não produzia em campo. Sim. Então, assim, é diferente se ele saísse no ano passado, de repente não vamos trocar agora, antes do desgaste. Ele saiu muito desgastado. E trocar o Dorival agora pelo Vojvoda, não sei se é o momento, assim, ele chegaria com muito respaldo? Acho que não. Como é que tá o respaldo do nenhum. Marcelo Paz em relação a isso dentro do Não, Corinthians? peraí, gente. Alguém em sã consciência, o chat pode responder. Alguém em sã consciência... Mandem chat, mandem interações. Alguém em sã consciência trocaria o Dorival pelo Vojvoda? E pode ser bem sincero, responde, manda aí. Tem? Não é? Trocaria, Eric? Alguém em sã consciência hoje trocaria o Dorival pelo Vojvoda? Porque eu entendo quando o nome do Tite é falado, porque o é o corintiano Tite. tem uma... É, o Tite. O corintiano tem uma ligação afetiva, sentimento, tem uma memória afetiva e tal. Dá pra entender o torcedor que pensa assim. Que não, Mas hoje trocar o Dorival pelo Vojvoda é loucura, gente. que não houvesse o Abel na história do Palmeiras. Esquecer isso. O nome do Felipão é a mesma coisa. O nome do Felipão mexe com o torcedor. Isso. O nome do Muricy, quando era treinador, mexe com o São Paulino. Claro. Ótimo ponto. O nome do Jorge Jesus mexe com o flamenguista. Exatamente. E a mesma relação com Eu o vi Tite, o que tem de informação, por exemplo, quando a gente fala do Dorival, falam que o Marcelo Paz seria a favor de uma mudança técnica. Eu apurei que em nenhum momento tem isso. O Marcelo Paz é a favor de manter o Dorival, dar respaldo, dar esse tempo. Claro, como eu falei aqui, tem as cobranças por melhor no dia a dia de trabalho, na melhora do desempenho do Corinthians. Isso tem. Ser mais ofensivo, agredir mais o adversário dentro de campo, mas uma mudança no comando técnico não passa na cabeça desses diretores, esses figurões do Corinthians nesse momento. E como o Vojvoda, vocês citam alguns exemplos, como o Vojvoda, ele mexe com o torcedor do Fortaleza. Exatamente. Nossa, Inclusive, viu? até o Carpini ficou bravo quando ele foi questionado sobre isso ontem lá, porque, poxa, foi a primeira, no sábado, a primeira derrota ali do Carpini no Fortaleza, foi questionado e... Porque é isso, é sombra lá. E o histórico do Paz como gestor indica manutenção de treinador. É verdade. O Vojvoda, ele não oscilou uma vez só no Fortaleza. Sim. Aham. Não foi eliminado de uma competição só no Fortaleza. Né? Ele teve um trabalho longo no Fortaleza. Perdeu o final do Sul-Americana, Sim. queda em Libertadores, mas a Estadual. avaliação é muito longa. É. Só ainda sobre essa questão, ontem eram 42 mil, né? Arredondando 42 mil Sim. torcedores. A torcida está brava com quem ali? Em que sentido você está falando? É cobrança do Dorival, é do Memphis, em cima de quem que é? Eu acho que o que eu senti de arquibancada e tudo mais é um sentimento no geral.
Tá. O que eu sinto muito é o erro técnico, assim, dentro de campo. Porque o Corinthians chegava ao ataque, tinha oportunidade de concretizar algumas chances, mas era o erro técnico, sabe? Por exemplo, quando a gente vê o Hugo Souza errar com 2 minutos de jogo, você inflama todo um ambiente, como você falou. Pô, você erra logo no começo da partida, então é um erro no geral. Lógico, a torcida, já vejo muitas manifestações nas redes sociais pedindo a saída do Dorival. Não. Mas, gente, o nosso parte chat, da torcida. O que o nosso chat diz? Tá fechado com o Dorival. Tá fechado com o Dorival? Tá. O Voivoda, a Vanilda mandou, o Voivoda recusou o Corinthians 2 vezes. De jeito nenhum eu trocaria, só trocaria pelo Tite ou pelo Carille, mandou o Gilson. O Gilson mandou. O Carille foi campeão, gente, pelo Corinthians diversas vezes. Ele foi tricampeão paulista pelo Corinthians. Responde aí, João. 1-0 é 3 pontos também, né? Claro. E ele Qual foi que é a teoria campeão lá do... brasileiro também. Do quê? Dorival pelo Voivoda, se fosse um ano atrás, sim. Hoje é loucura, é o que vocês estavam falando. É o desgaste. A gente viu o time do Santos no final de semana contra o Cruzeiro. Já foi um time, do que eu consegui perceber, minimamente mais sólido defensivamente. Exato. Teve o Veríssimo desde o começo, um outro cenário. O Lucas mandou, não trocaria por nenhum treinador disponível no mercado brasileiro. Ontem a arbitragem também foi polêmica, né? Ou pelo menos bastante discutida depois do jogo. O Boto também estava bravo. Vamos ver o que o Boto falou. Um excelente jogo de futebol com duas grandes equipas, mas mais uma vez não conseguimos jogar 11 contra 11 contra o Corinthians. É curioso que na Supercopa o mesmo VAR, acho que o mesmo VAR, conseguiu descobrir, passado uns 30 minutos, uma agressão do Carrascal ao jogador, foi o Bidon, mas hoje não conseguiu ver uma agressão do Gabriel Paulista ao Jorginho. Um escanteio, a bola ainda não estava em jogo e ele faz exatamente a mesma coisa que o Carrascal fez ao Bidon. E este VAR não conseguiu ver isso. Teve muito tempo para ver, mas não conseguiu ver. Depois, a expulsão do Everton, que é caricata. A lei é bem clara sobre o pé, quando pisa no pé é amarelo. E eu até tenho dúvidas que ele tenha pisado e não tenha jogado a bola antes, mas pronto. Vamos dizer que ele fez isso, que ele pisou no pé, é amarelo, o VAR chama e o Sr. Rodrigo Pereira mantém o erro, ou seja, faz um erro, é chamado pelo VAR e mantém o erro. Quem estava mais bravo? Quando chegar a 1.000 likes, ou a 1.500, quando